Queridos irmãos, muito bom dia. É um privilégio poder estar convosco nesta manhã de sábado. Eu, antes de iniciar a apresentação desta manhã, gostaria de vos recordar um texto que está no livro de Ezequiel, capítulo 44 e versículo 18. Porque há pouco, quando eu me preparava para vir para aqui, alguém me recordou que se lembravam de eu um dia ter partilhado este texto. Eu fico contente de não terem esquecido, mas se alguns já se esqueceram, eu gostaria de recordar. Em Ezequiel, no capítulo 44 e nos versículos 15 a 27, só vamos ler um destes, apresenta aqui aquilo que é descrito como os deveres dos sacerdotes. E no versículo 18, e assim é que iremos ler, portanto, Ezequiel, capítulo 44 e versículo 18, diz que um dos deveres dos sacerdotes era que, diz o texto, tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas, e depois diz a última parte do versículo 18, não se cingirão, ou seja, não se vestirão, a ponto de lhes vir suor. Esta é a razão porque eu hoje estou assim um bocadinho mais aligerado, porque senão eu iria sair daqui todo molhado. E mesmo assim, vou sair. Queridos irmãos, eu espero e oro ao Senhor que me dê sabedoria e discernimento para aquilo que eu irei apresentar. Eu sei que não tenho muito tempo, mas eu vou tentar ser o mais compacto possível e permitem-me eu fazer uma oração. Querido e bom Pai, estás nos céus. Neste momento, Senhor, eu quero me colocar nas Tuas mãos e quero-te pedir, Senhor, que me esvazies do meu eu. Que seja apenas e só o Teu Espírito a trabalhar em mim e a falar através de mim. Que Tu me ajudes e que eu possa ser um canal, um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. E permitam-me ler um texto que eu sei que os irmãos todos conhecem muitíssimo bem, que é o texto de João 14, versículo 6, e que diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, eu sou, obviamente a referir-se a ele próprio, a Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Reparem, Jesus define-se ele próprio como sendo três coisas: o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria de, sobretudo, enfatizar que Jesus é a verdade. Ora, se Jesus é a verdade, ele próprio é a incorporação da verdade. Tudo o que ele diz é a verdade, certo? Estamos de acordo, sim ou não? Se não estivermos de acordo nisto, irmãos, mais vale irmos embora da igreja. Porque uma das características principais de Jesus é que ele é a verdade. Tudo o que sai da boca de Jesus é a verdade. Mas, em João 8,44, é o próprio Jesus que afirma que há um outro ser criado por Deus, é verdade, nós sabemos, não vamos agora recordar isso. Jesus estava aqui em diálogo com um grupo de judeus, em João 8,44 ele diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer, João 8,44, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é quê? O que é que lá diz? É mentiroso e não é só mentiroso, é o quê? Pai da mentira. O que é que isto quer dizer? Todas as mentiras provêm de Satanás, de uma ou de outra forma. Todas. Irmãos, o grande conflito, que é a metanarrativa que a Bíblia nos apresenta, é nada mais, nada menos do que um conflito entre quê? Entre a verdade e o erro e a mentira. Ou seja, neste conflito entre Jesus e Satanás, essencialmente temos aqui um conflito entre a verdade e o erro. Claro, também temos um conflito entre a justiça e a injustiça. Mas, essencialmente, é um conflito entre a verdade e o erro. E, queridos amigos, a verdade é algo absolutamente crucial, a tal ponto que Jesus, ele próprio, neste capítulo 8, repare o que é que ele vai dizer no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Eu gosto tanto deste texto. Agora, reparem, quando Jesus fez esta afirmação, está no versículo 36, ele já tinha dito uma outra que vem no versículo 32. E no 32 diz assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos quê? Libertará. Então reparem, quando Jesus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, como é que o Filho nos liberta? É sobretudo através de quê? Através da verdade. A verdade vos libertará. Quando nós amamos a verdade, quando nós aceitamos a verdade, quando nós seguimos a verdade, nós entramos num processo que nos liberta. Liberta de quê? Do erro, da ignorância e do poder de Satanás sobre nós.
Irmãos, isto é de crucial importância. Isto é tão simples de perceber, que até os filhos do nosso irmão Ezequiel certamente compreendem isto. Eliseu, peço desculpa. Às vezes troco os nomes, começam por aí. Reparem, há um outro texto que eu gostaria que os irmãos me acompanhassem a ler. Vamos ao livro de 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5. Primeira de João, capítulo 5. Irmãos, há verdades nas Sagradas Escrituras que... Eu digo-vos uma coisa. Eu amo a Escritura por isto. É que a Escritura é clara, é direta. Não está com meios termos, com paninhos quentes. Diz e corta à direito. Eu vou-vos apresentar aqui uma verdade que é uma verdade incómoda, uma verdade politicamente incorreta. Mas é uma verdade. É uma verdade. E quando nós aceitamos verdades como esta, irmãos, a nossa mente muda. Tem que mudar, não pode ser de outra maneira. 1 João 5,19, olhem para aqui o que é dito aqui. Sabemos que somos de Deus. É uma certeza que o apóstolo João tinha. E repare, ele não falava só dele próprio. Ele falava dele próprio, claro, somos. Eu e vós somos. Portanto, é a primeira pessoa do plural. Ele falava não apenas dele próprio, mas ele falava também para aqueles a quem se dirigia, certo? Então a certeza que ele tinha era: nós somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo, o que é que lá diz? O mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, eu se fizesse uma afirmação destas, iríamos chamar fanático, extremista, sei lá o que é que me iam chamar, fundamentalista, já assim chamam, quanto mais. E reparem, aqui este texto diz claramente que o mundo inteiro jaz no maligno. Claro, quando diz aqui inteiro, felizmente que há um remanescente. Reparem, quando, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 13, venham rever este texto, Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, e no versículo 3, diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Reparem, não quer dizer que seja exatamente toda a terra, ou seja, que é a esmagadora maioria dos habitantes da terra. Quando João diz o mundo inteiro, ele está a referir-se à esmagadora maioria dos habitantes do mundo. E a prova de que não é todos, no sentido literal da palavra, é que aqui em Apocalipse 13, no versículo 8, diz assim: e adorá-la-ão, à besta, todos os que habitam sobre a terra. Mas depois faz uma exceção, não são todos. É todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Porque aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, esses não adoram a besta. Ou seja, há uma exceção. Mas essa exceção é uma pequena minoria. Irmãos, o mundo inteiro jaz no maligno. Agora eu faço uma pergunta para a vossa reflexão. Se o mundo inteiro, já percebemos que o mundo inteiro é a esmagadora maioria. Se o mundo inteiro jaz no maligno, e se o maligno é mentiroso e pai da mentira, o que é que os irmãos esperam que o mundo nos diga? Que nos diga a verdade? Por favor, sejam sinceros e honestos. É isso que nós podemos concluir? Se o mundo inteiro jaz no maligno e o maligno é mentiroso e pai da mentira, esperamos que o mundo nos diga a verdade, sim ou não? Não podemos esperar, irmãos. É impossível. Reparem, o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz aqui claramente, irmãos, isto é tão crucial, mas tão crucial, que o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que se perderem, perder-se-ão, sobretudo, sabem porquê? Nós iremos ler, mas eu já estou a dar estou a avançar. Aqueles que se perderão, perder-se-ão por não terem aceite o amor da verdade. O amor da verdade. Tem que haver na nossa mente e no nosso coração amor pela verdade. Se é verdade, é verdade. E vou-vos dizer uma coisa, às vezes há verdades que custam engolir. Pois custa. Há verdades que nos dão autênticas bufetadas na cara, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Eu prefiro as bufetadas que a verdade me dá do que as carícias que o erro me dá. Sabem, eu trabalhei como enfermeiro vários anos
E quando eu estava no meu primeiro ano de serviço, no serviço de urgências do Hospital Distrital de Santarém, encontrei lá um médico, acho que já contei isto. E esse médico era um pouco rude nas suas maneiras de falar. Ele era um pediatra, mas era um excelente pediatra. Às vezes havia situações difíceis de crianças, e sabem, se há especialidade médica que eu pessoalmente não gostaria de trabalhar nessa especialidade, porque, reparem, normalmente os pacientes não sabem exprimir. Reparem, num adulto, o adulto diz, olha, dói-me aqui, dói-me ali, sinto isso, a criança chora. E agora? É preciso descobrir o que é que a criança tem. E eu vi às vezes outros pediatras com menos experiência, às vezes estarem completamente baralhados e sem saber o que fazer. Quando esse homem aparecia no consultório, parece que, se desanuviava o ambiente porque ele sabia resolver as situações. Era um excelente profissional. Mas sabem uma coisa, tinha uma característica, era bruto a falar. E às vezes dava com cada raspaneta aos pais. E uma vez partilhei com um colega e dizia assim, olha, eu prefiro ser atendido por um médico que seja bruto, mas que seja um bom profissional, do que um que seja muito carinhoso, me diga muito bonitas palavras, mas não saiba aquilo que faz. Irmãos, eu prefiro ser tratado brutamente, entre aspas, pela verdade, do que ser tratado carinhosamente pelo erro. Eu não sei qual é a vossa posição, a minha é esta. Eu gosto da verdade. Dói? Dói. Nem sempre. Há verdades que nos alimentam, nos dão ânimo, nos dão conforto, nos dão esperança, mas há outras verdades que doem. E olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 9. Olha o que ele diz que o inimigo faz, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? A eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Reparem, prodígios da mentira. Sabe o que é que quer dizer prodígios da mentira, esta expressão? Quer dizer que não são mentiras, são apresentadas de forma... Reparem, quando uma mentira é óbvia, ninguém acredita nela. Não é óbvio. Agora, quando a mentira é trabalhada de forma subtil, aí passa muito melhor. E passa como sendo verdade. Então é dessa forma que o inimigo trabalha. Com prodígios de mentira. Versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. E agora repare o que é que lá diz. Porque não, perecem porquê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o quê? O amor da verdade. Tem que haver amor pela verdade. Se é verdade, é verdade. E sabem, quando nós aceitamos a verdade, qualquer verdade, no fundo estamos a aceitar o Senhor da verdade. E quem é o Senhor da verdade? É Jesus Cristo. E quando nós aceitamos qualquer tipo de erro, seja ele qual for, sabe o que é que no fundo estamos a fazer? Estamos a escolher o Senhor do erro. E o Senhor do erro quem é? É Satanás. Então reparem, amigos, é uma luta, é uma escolha entre dois senhores. O Senhor da verdade e o Senhor do erro. Eu não quero nada com Satanás. Quem é que não quer nada com o inimigo? Amém, Deus seja louvado. Não devemos querer nada com ele. E se soubermos que ele está aborrecido connosco, tanto melhor. Porque quando eu aceito qualquer erro, eu estou a aceitar, não se esqueçam disto, irmãos, eu estou a aceitar a soberania de Satanás sobre mim. Mas se eu só aceito a verdade, eu estou a dizer, eu aceito apenas e só a soberania do Senhor da verdade sobre mim. E agora repare o que é que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 12. Versículo 11, perdão. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Aqui tenho que fazer uma pausa. Alguns dirão, o quê? Deus envia a operação do erro para darem crédito à mentira? Então Deus não é o Senhor da verdade, como é que Ele pode mandar a operação do erro? Este texto, eu creio, ele pode e deve ser interpretado à luz de um texto que encontramos no Salmo 81, versículos 11 e 12. Venham ver esse texto comigo. Salmo 81, versículos 11 e 12. Salmo 81, versículos 11 e 12. Diz assim, mas o meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu. Assim, ou seja, porque o meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu, e reparem, o meu povo e Israel são termos sinónimos. Versículo 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Sabe o que é que Paulo quis dizer quando diz aqui que o Senhor lhes manda a operação do erro?
Quando o Senhor envia a verdade 1, e 2, e 3, e 10, e 20, e 30, e 40 vezes, e essa pessoa persiste em aceitar o erro e não a verdade, o Senhor finalmente diz assim, queres andar no erro? Olha, faz bom proveito, segue o teu caminho. E vou-vos dizer uma coisa, quando alguém faz uma decisão destas, e o Senhor o deixa da mão, vou-vos dizer, essa pessoa está entregue a si própria. Ou melhor, está entregue ao príncipe da mentira. E olhem que o príncipe da mentira nunca trata ninguém bem. Voltando a 2 Tessalonicenses 2. Versículo 12. Agora repare o que é que o apóstolo Paulo diz aqui. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito a quê? À verdade. E reparem uma coisa. Eu vou fazer aqui uma pausa antes de lermos a última parte do versículo 12. Sabem porquê que há muitas e muitas pessoas, aliás, a esmagadora maioria das pessoas que não dão crédito à verdade? Sabem porquê? Qual é a razão? Atenção, não são palavras minhas, não é uma ideia minha. É aquilo que está revelado. Sabem qual é a principal razão pela qual as pessoas não querem dar crédito à verdade? Olhem aqui a última parte do versículo 12. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que é que o verbo deleitar significa? Ter prazer. Então são pessoas que têm prazer com a injustiça. O que é injustiça? É tudo aquilo que se opõe aos caminhos do Senhor, à sua regra fundamental, à sua lei moral. Então estas pessoas deleitam-se na injustiça. E porque deleitam-se na injustiça, têm prazer na injustiça, sabe o que é que acontece? Não gostam da verdade. Porque a verdade quê? A verdade lhes aponta o caminho errado que elas estão a seguir. E como elas não gostam ou não querem deixar esse caminho porque lhes sabe bem, então não gostam de aceitar a verdade. Amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Isto pode parecer muito duro. E certamente é. Se eventualmente sentirdes na vossa vida que há alguma verdade que não gostais de aceitar, irmãos, permitam que uma luz bem vermelha acenda na vossa consciência. É sinal que alguma coisa possa não estar bem na vossa vida. E amigos, por muito que nós gostemos, e vou-vos fazer uma confissão, nós podemos às vezes sentir horror de determinados pecados. E eu sei que isso acontece. Com todos nós. Com todos nós. E aqui eu estou... Reparem, não me estou a separar, nem a fazer diferente de nenhum de vós. Bem pelo contrário. Eu sou igualzinho a vós na natureza, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa e temos que deixar que o Espírito Santo, o único poder que está à nossa disposição para vencer o pecado, tome conta de nós. De outra forma, estamos perdidos, irmãos. E agora pensem nisto. Quando nós permitimos que realmente o Espírito Santo nos convença, reparem, eu estava há bocado a dizer e vou retomar, há coisas que nós abominamos naturalmente. Reparem, quando nós vemos, por exemplo, uma injustiça clara, nós sentimos às vezes isto mexe cá dentro connosco. Mas há outras coisas, e reparem, não somos todos exatamente iguais. Uns sentem apetite, por exemplo, para um tipo de pecado, outros sentem apetite para outro tipo de pecado. Por exemplo, quando Paulo diz em Hebreus, permitam-me ler este texto rapidamente convosco, Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, no versículo 25, está a falar de Moisés, e diz que quando Moisés tomou uma decisão, estando ele na corte do antigo Império Egípcio, diz aqui, 11:25, Hebreus 11:25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir, reparem agora o que é que lá diz, prazeres transitórios do pecado. Prazeres transitórios do pecado. Sabe o que é que isto significa? Que o pecado dá prazer. Mas são prazeres que transitórios, ou seja, que passam, que se esfumam. Se o pecado não desse prazer, ninguém caía no pecado. Vocês acham que Satanás conseguiria ter êxito em seduzir as pessoas a pecar quando o pecado não fosse atraente? De forma alguma. Então, há algo no pecado que é atraente. E cada um sabe de si. Uns sentem-se mais atraídos pela luxúria, outros pelo luxo, outros pelo sexo ilícito, outros pela mentira, sei lá. Outros pela idolatria, outros, sei lá, tanta coisa. Então nós temos que ser vigilantes, sobretudo lá onde somos fracos. Agora, irmãos, nós temos que ter a coragem e humildade para mesmo essas coisas que nós gostamos, abrir mão delas. Porque se a verdade diz que essas coisas não prestam, então se não prestam é para deixá-las. Ponto final. Acabou. E se nós permitimos
que a verdade tome conta de nós e nós sigamos a verdade, nós iremos, aí sim, ser totalmente servos do Senhor da verdade. Eu fiz aqui um PowerPoint muito sumário e tenho tempo ainda de apresentar. Reparem, as grandes ideologias dominantes no mundo em que nós vivemos, eu coloquei assim como estando no patamar do fundo, ou seja, esta é a ideologia mais enganosa, mas ao mesmo tempo é uma das mais espalhadas, é o ateísmo. E dentro do ateísmo temos algumas ramificações principais, por exemplo, temos o evolucionismo. Sabem porque é que eu digo que o evolucionismo é uma ramificação do ateísmo? É muito simples. Porque, já agora, historicamente, já vos expliquei isto, permitam-me repetir mais uma vez, o ateísmo moderno, ou contemporâneo, aliás, o acontecimento foi tão importante que os manuais de história, a história universal nos diz que a idade contemporânea começou quando? Com a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa começou em 1789 e terminou mais ou menos em 1799, 10 anos depois, uma década. E a Revolução Francesa instaurou o ateísmo contemporâneo. E a partir desse tronco comum, digamos assim, surgiram ramos. E um dos primeiros ramos que surgiu é o evolucionismo. Reparem, faz sentido. Se Deus não existe, que é o que o ateísmo diz, então não mais podemos aceitar a explicação de que o que existe foi criado por Deus. Se Deus não existe, então, reparem, sabem que até à Revolução Francesa, a esmagadora maioria dos habitantes da Europa acreditavam que tudo tinha sido criado por Deus. Reparem, não se esqueçam que, embora a Europa tenha estado sob o domínio papal durante 1260 anos, mas nem tudo o que a Igreja Papal ensinava era erro. Havia algumas verdades, algumas, digo bem, sublinho, algumas. Mas uma das verdades que era ensinada era que nós fomos criados por Deus, que é o que é correto. E quando veio a Revolução Francesa, vem trazer a grande noção de que Deus afinal não existe. E a partir daí começam a desenvolver-se correntes, e uma delas é o evolucionismo. Reparem, se Deus não existe, então o mundo, o cosmos, o ser humano, a vida animal, a vida vegetal, nada disso foi criado por Deus. Então tem que se encontrar uma explicação alternativa. Claro, lá vem o senhor de Charles Darwin, que até tinha feito teologia, mas deve ter zangado com a teologia, e começou a inventar a ideia de que tudo evoluiu através de uma evolução que durou milhares e milhares de anos. Panteminice só, mais nada. Mas, depois veio o marxismo, e apareceu mais ou menos na mesma altura. O que é que o marxismo tenta fazer? É que antigamente a sociedade, ou até ali, era governada com alguns, lá estou a insistir novamente, alguns princípios orientados na palavra de Deus. Mas se Deus não existe, então aquilo que vem da Bíblia é apenas encarado como como coisas que foram inventadas por um povo no passado, que já estava atrasado, e portanto nós agora somos mais evoluídos, já percebemos mais disto, e portanto agora nós temos que inventar novos princípios para orientar a sociedade. E apareceu um senhor chamado Karl Marx, já agora uma coisa comum entre eles, quer Charles Darwin, o pai, portanto, do evolucionismo moderno, eu digo moderno porque a ideia do evolucionismo não apareceu com Charles Darwin, já existia no passado, só que ele deu mais forma a esta ideologia. Portanto, quer Charles Darwin, o pai do evolucionismo, quer Karl Marx, o pai do marxismo, quer Sigmund Freud, por exemplo, o pai da psicanálise, todos eles eram judeus, todos eles. E como judeus que eram, o que é que vocês acham? Eles tinham algum conhecimento da Bíblia, sim ou não? Claro, sim. Eu lembro de ter estudado um grande psicólogo, que ficou conhecido, Jean Piaget, aliás, até acho que é aqui perto que há uma escola chamada Jean Piaget, foi um psicólogo suíço. Aliás, eu descobri quando estava em Colônia que ele tinha sido membro da Igreja Nacional Protestante de Genebra, na Suíça. Mas depois apostatou, saiu da Igreja. E foi sobretudo depois da sua apostasia que ele começou a formular teorias psicológicas. Não é? Estão a ver a ligação entre uma coisa e a outra. E depois, reparem, aparece o feminismo também. O que é o feminismo? O feminismo aparentemente procura fazer muito bem às mulheres. E reparem, há coisas realmente, e aí eu concordo totalmente, em que as mulheres tinham sido, portanto, exploradas, tinham sido maltratadas ao longo dos séculos, tudo isso é verdade. Mas este feminismo não veio melhorar a condição da mulher. O que é que essencialmente veio querer fazer? Veio querer deitar por terra a diferença que há, por exemplo, entre homens e mulheres, tal como Deus estabeleceu no início. Ou seja, o que é que o feminismo tenta fazer? Bom, essa ideia de que Deus deu funções diferentes a homem e mulher, não, isso é uma ideia arcaica. Portanto, como Deus não existe, esses valores não existem. Então tenta destronar isso. Depois temos a ideologia de género, temos as ciências da mente humana, enfim, não vou falar mais sobre isto.
Depois, um outro grande corpo de ideias ou ideologia que existe no nosso mundo é o catolicismo romano. Mas nós sabemos que o catolicismo romano tem muitas doutrinas de origem pagã. Já agora, deixa-me dizer-vos que, e eu tenho facilmente encontrado isto, há muitos católicos romanos, e sobretudo teólogos católicos romanos, que eles são excelentes a deitar por terra o ateísmo. Eu aqui há uns meses atrás tomei algum tempo para ver uma série de exposições feitas por um padre católico romano brasileiro. Alguns de vós provavelmente até o conheceis porque ele é conhecido na mídia, que é o padre Paulo Ricardo. Mas esse padre fez uma exposição claríssima sobre o ateísmo e, sobretudo, sobre o marxismo e o marxismo cultural. Vou-vos dizer, eu aprendi imenso em termos históricos de como é que foi essa evolução. Portanto, nós temos os católicos romanos a deitarem por terra o ateísmo. E vou-vos dizer, nesse aspecto, nós podemos juntar forças a eles, porque é claro que nós não aceitamos, nem podemos aceitar o ateísmo. Só que os católicos romanos, eles atacam um outro sistema de crenças que é o que vem mencionado a seguir, que é o protestantismo. Só que este protestantismo, infelizmente, e nós sabemos isso do Espírito de Profecia, está apostatado. Já agora, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. Eu às vezes fazia confusão, eu sabia que era a mesma coisa, que eram termos sinónimos. Mas eu, ultimamente, raramente ouvia falar mais nos protestantes. Era os evangélicos, os evangélicos, os evangélicos. Recentemente descobri, ao ouvir uma série de sermões, eu até disse à minha mulher que até fiquei admirado, um pastor da 3ABN, pastor John Lomacang, que, pronto, sempre apreciei aquilo que o homem pregou, mas via-o como um pregador, digamos, normal, pronto. Mas ele fez uma série ultimamente, vou-vos dizer, eu fiquei impressionado e eu fiquei tocado no meu coração com o poder e a força que esse homem apresentou à mensagem adventista. E ele disse uma coisa que eu não sabia. Os próprios protestantes escolheram não mais se chamar protestantes, sabem porquê? Porque eles não querem ser vistos como continuando a protestar contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Então chamam-se de evangélicos. Pergunta, então se são evangélicos, eles próprios têm vergonha de se apelidarem de protestantes? Pergunto, podem ser apelidados de protestantes? É evidente que não. Porque o termo protestante, que foi cunhado pelos próprios católicos, quer dizer aquele que protesta. Protesta contra quê? Contra as doutrinas erradas da Igreja Católica Romana. E, finalmente, nós, queridos amigos, nós acreditamos que nós fazemos parte de um outro movimento ideológico que, assim, é diferente de todos os outros. E esta corrente ideológica, que é o Adventismo, tem aquilo que a Bíblia chama a verdade presente. A verdade presente para estes dias. E sabem que no livro do Apocalipse, capítulo 16, não tenho mais tempo de poder apresentar isto em detalhe, mas gostaria de apresentar, talvez da próxima semana que estiver aqui, os que não estiverem aqui, porque será outro grupo, estejam atentos, vejam através da internet. Reparem, em Apocalipse 16, 13 e 14, nós vemos lá que vai haver no tempo do fim uma coligação entre três grandes poderes representados por três símbolos: o poder do dragão, o poder da besta e o poder do falso profeta. Essencialmente, o poder do dragão é este, é o poder do ateísmo. O da besta é o do catolicismo romano. E o do falso profeta é o protestantismo apostatado. E sabem o que é que vai acontecer? Todos estes três grandes poderes aqui, todos estes três grandes poderes se unirão, sabem contra quem? Contra o adventismo. E mais uma vez a guerra é uma guerra entre a verdade e o erro, mas obviamente que aqueles que adotarem o erro, ou uma parte do erro, estarão de um lado da barricada, e aqueles que tiverem adotado a verdade e a verdade apenas estarão do outro lado da barricada. E para terminar mesmo, Mateus 24, vou ler este último texto, Mateus capítulo 24, e agora os irmãos compreenderão. Reparem, se a gente vai contra o ateísmo, ainda podemos ter os católicos do nosso lado, mas vai chegar um momento que a gente não pode estar mais de acordo com os católicos. E aí os protestantes até podiam vir em nosso apoio, mas vai chegar um momento que os protestantes temos que estar em desacordo com os protestantes. Por outras palavras, estamos totalmente sós. Apanhamos à esquerda e à direita, atrás e à frente, apanhamos de todos os lados. E é por essa razão que vai acontecer aquilo que Jesus predisse e que está escrito em Mateus 24 e no versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, vai chegar um momento em que todos aqueles que aceitam a verdade, e a verdade pura que está na palavra de Deus, não têm nenhum destes grupos a apoiá-los. Seremos totalmente sós. E aí, nesse momento, ou nós temos a plena certeza
de que aquilo que aceitamos é a verdade e a verdade pura, bem fundamentada na palavra da verdade e no Senhor da verdade, ou nós temos essa certeza total e aí nada nem ninguém nos abalará, ou então, se não temos essa certeza, nós iremos com a multidão. Iremos com a multidão. Irmãos, vai ser muito, muito duro. Eu posso imaginar. Já imaginaram o que é? Sereis odiados, não é sereis odiados dos portugueses, ou dos franceses, ou dos europeus, sereis odiados do mundo inteiro. É o mundo inteiro contra aqueles que amam a verdade. E sabem o que é que Satanás vai fazer? E com isto termino. Satanás vai vos induzir a pensar, será que só tu é que estás certo? Será que isso não é uma ilusão da tua parte? Será que tu achas que só tu é que és conhecedor da verdade? Estão todos enganados e tu é que estás certo. Ele vai nos tentar com essa tentação, irmãos. Irmãos, temos que ter a plena certeza o que é a verdade e se aquilo em que nós cremos tem fundamento na palavra de Deus. E se tem, então aí podemos e devemos ter a certeza de que estamos no caminho certo e que o Senhor da verdade nos ajudará. Há um texto no livro de Apocalipse, capítulo 3, que diz que... Deixem-me ler. Eu não resisto a ler este texto e com ele vou terminar mesmo. Apocalipse, no capítulo 3, e no versículo 10, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Apocalipse 3:10. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, estiveste do lado da verdade, não cedeste a um ponto, podes ter a certeza absoluta, eu estarei do teu lado. Irmãos, isto dá uma força incrível. Porque pode estar o mundo inteiro contra mim, mas se eu estiver do lado do Senhor da verdade, eu serei um vencedor. E essa vitória que eu quero para mim, eu quero para cada um de vós. Deus vos abençoe. Amém.